Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe vocês, os fortaleça em nome de Jesus. Nós estamos felizes por poder mais uma manhã nos encontrar e hoje nos encontrar num momento em que celebraremos a ceia do Senhor. Que Deus possa, na hora da ceia, nos abençoar também, como Ele possa também nos abençoar nesse momento da pregação da palavra de Deus. Irmãos, iniciamos o mês de maio e, como eu havia dito semana passada para vocês, no mês de maio eu quero conversar a respeito de Jesus junto com as famílias, na casa das famílias. E essa série, então, na verdade é uma sequência de mensagens onde eu falo sobre Jesus indo visitar as famílias nas nossas casas. Isso tem a ver muito com o nosso momento que estamos vivendo. Temos que ficar em nossa casa, em isolamento, para a segurança mesmo, a nossa segurança. E por isso no meu coração veio essa mensagem sobre Jesus junto conosco, nas nossas casas, com a nossa família. Que possa muito o Senhor nos abençoar com essa pregação. Eu vou ler o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais que 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Que a palavra de Deus abençoe o nosso coração. Irmãos, como eu já disse, a presença de Jesus, ela marca a nossa vida, ela transforma a nossa vida. Quando Jesus se faz presente na nossa família e nas nossas casas, com certeza algo de novo, algo de maravilhoso acontece. As famílias são transformadas, as famílias são fortalecidas. Na verdade, os laços que as famílias têm de amor são fortalecidos. A vida de Jesus, a presença de Jesus no lar, no nosso lar, nos desafia a uma nova vida, a um novo jeito de viver. Essa é a tese que nós estamos levantando nessa série de mensagens. Semana passada, por exemplo, eu falei sobre Jesus na casa de Jairo. Era uma casa que estava chorando a morte da filha de Jairo. Após a presença de Jesus ali, se tornou uma casa de celebração, de festa, de alegria, porque Jesus trouxe vida de novo à filha de Jairo. A minha palavra para vocês, irmãos, é que Jesus está na casa de vocês. Ele sempre esteve junto com vocês, enfrentando as lutas, as dificuldades juntas. Quando chegou essa pandemia, Jesus Cristo não foi embora e se distanciou. Eu digo pelo contrário. Nesses momentos de crise, de luta, o Senhor se aproxima mais de cada um de nós para nos sustentar, para nos ajudar. E a intenção dessa mensagem é contar a respeito da história de Jesus na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus vai
é se encontrar com essas três pessoas, pessoas que Jesus amava muito. No capítulo 11, versículo 5, diz que eram três pessoas muito amadas por Jesus. E Jesus vai na casa. Aqui mostra que Marta está servindo, eles preparam um jantar para Jesus, mas nos outros dois textos paralelos desse texto, diz que a casa é a casa de Simão, o leproso. Mas nesse texto aqui não faz nenhuma referência a Simão, nem se a casa é dele ou não. Tudo indica que é de fato a casa de Lázaro, Marta e Maria. Naquele momento, estão na casa de Lázaro Jesus, os discípulos e as suas duas irmãs. Irmãos, o texto relata uma casa que viveu duas situações diferentes. O texto aqui relata que eles estão fazendo um jantar para Jesus e também pode ser lido como uma festa de gratidão para Jesus. Mas essa casa, há poucos dias atrás, era uma casa de luto, era uma casa de choro. Então a primeira coisa que eu percebo nesse texto que nós lemos é que Jesus, ele restaura a alegria da nossa casa. Eu diria a alegria da nossa família. Porque, irmãos, uma festa de gratidão está se dando nesse momento. Eles estão felizes e comendo junto com Jesus. Mas, como disse, alguns dias atrás, Lázaro, esse que está sentado com Jesus à mesa de Jesus, ele havia morrido por uma doença. Maria estava chorando, Marta chorando. No versículo 1 diz que este é o Lázaro a quem Jesus ressuscitou. Jesus Cristo, quando passou pela vida de Lázaro, de Maria, de Marta, ele trouxe vida, ele trouxe alegria. Ele ressuscitou Lázaro. Onde havia morte, com a presença de Jesus, apareceu a vida. A alegria foi restaurada. Onde havia tristeza, sofrimento, choro, agora a celebração. Por isso, esse texto aqui deixa muito claro que quando Jesus está na nossa casa passa a ter um novo ambiente. E um ambiente de alegria, de paz, de bênção. Portanto, irmãos, a presença de Jesus causa mudanças em nossa casa, em nossa família. Mas muitas outras coisas também. Por exemplo, uma segunda bênção da presença de Jesus que eu vejo nessa casa é que Jesus liberta aquela família de um sofrimento, porque aquela família buscou Jesus. Eu já disse, Jesus ressuscitou Lázaro. E agora eles recebem Jesus e a gente percebe o carinho que esses três têm com Jesus. A gente percebe nas atitudes de cada um deles, nós vamos ver daqui a pouco as atitudes deles, mas nós percebemos na atitude deles amor, carinho por Jesus, atenção, uma percepção de que Jesus era alguém muito importante na vida deles, afinal era mesmo. Jesus Cristo trouxe uma nova vida para eles. Nós vemos aqui uma dedicação intensa deles para com Jesus, um amor intenso. Por que isso? Porque Jesus Cristo, no momento que eles passavam por sofrimento, por dor, eles receberam a presença de Jesus e na presença de Jesus eles receberam a libertação do sofrimento. Irmãos, as mulheres, Maria e Marta, estavam sofrendo porque o irmão delas, aquele que era o líder do lar, havia falecido. E isso significava algo muito terrível para a vida delas. Por exemplo, elas iam ter problemas nas suas finanças, porque Lázaro era o homem que supria a sua casa financeiramente. Elas iam sentir a dor da falta do irmão.
de uma pessoa que elas amavam muito. Ia sentir também o desprezo da sociedade, porque seriam duas mulheres morando numa casa e naquela época isso era motivo para serem desprezadas, humilhadas. Também elas iam sentir-se inseguras e estavam se sentindo inseguras porque elas olhavam para o futuro e se lembravam que o seu irmão, que cuidava delas, que dava apoio para elas, estava morto nesse momento. Elas estavam sofrendo, passando por um momento de angústia. Mas tudo muda quando Jesus Cristo entra no lar deles, entra na vida deles. Jesus traz a libertação do sofrimento, irmãos. E aqui o que acontece? Uma grande festa. Essa semana, também conversando com meu pai falou para mim, segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 4, ele vai completar 80 anos de idade. E meu pai, ele nunca foi dado muito a se preocupar com festas. Mas ele falou assim, e eu não vou poder ter vocês em casa para celebrar os meus 80 anos do aniversário. Não é fácil. Mas eu falei, pai, mas lembra que Jesus cuida do Senhor. Jesus dá força para o Senhor. E quando passar esse grande sofrimento, nós vamos fazer uma grande festa para o Senhor, comemorando os seus 80 anos. Por isso, irmãos, Jesus Cristo nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá uma perspectiva do futuro. Irmãos, inclusive, na sexta-feira, o nosso irmão presbítero Ricardo colocou um vídeo falando sobre a necessidade da gente se alegrar e a necessidade da gente ser grato ou ter gratidão. É isso que Jesus fez na vida dessa família. Jesus trouxe alegria para uma casa que havia sofrimento. E Jesus trouxe gratidão para uma casa que havia luta e sofrimento. Por isso, nós precisamos continuar crendo nessa presença de Jesus, nos sustentando e nos guardando. Mas, irmãos, uma coisa que eu percebi também nesse texto é a forma com que Marta, Lázaro e Maria se colocam à disposição de Jesus após ter recebido aquela grande bênção do nosso Senhor. Por exemplo, no versículo 2, diz que Marta, ela passa a servir Jesus. Obviamente que ela estava servindo ali na casa, fazendo alguma coisa, talvez servindo uma alimentação. O importante é que a postura que a Marta assume nesse momento em que Jesus está na sua casa e que ela recebe aquela grande bênção é de serva de Jesus Cristo. E não é só Marta, porque na minha tradução diz assim, ela ajudava a servir Jesus. Então as pessoas que foram abençoadas ali, tanto Maria quanto Lázaro, estavam servindo a Jesus. Nós, quando somos tocados pela presença de Jesus, quando percebemos Jesus na nossa casa, no nosso lar e chegamos perto de Jesus, irmãos, nós passamos a servir a Cristo e a nos colocar debaixo da vontade dele. Essa é uma atitude de alguém que está alegre e grato com Jesus, servir Jesus. Espero que você possa estar perguntando para o Senhor Jesus, como eu posso servir o Senhor em meio à pandemia? Como eu posso colocar minha vida à tua disposição, Jesus, em meio à pandemia? Eu creio que muitas coisas você pode pensar, como abençoar o seu irmão com uma palavra, pensar alguns meios de você ajudar o seu irmão a se fortalecer. Isso é um jeito de servir Jesus. Então, atitude de serva de Jesus, a Marta. Nesse mesmo texto, Lázaro, no versículo 2, diz que Lázaro está à mesa com Jesus. Quando estava meditando nessa expressão, Lázaro à mesa com Jesus, eu pensei na intimidade, no relacionamento que Lázaro agora desenvolve com Jesus. Era alguém que estava morto e que Jesus ressuscitou, trouxe uma nova vida para ele. Então a vida dele toda estava nas mãos de Jesus e Jesus cuidou dele. Então eu fico imaginando o estar à mesa significa querer ter intimidade
querer ter um relacionamento com Jesus, querer ouvir Jesus, falar com Jesus. Isso me remete muito a uma vida de oração, a uma vida de dependência, de ouvir a voz de Jesus o tempo todo. Meus irmãos, que a nossa família possa também, como Lázaro, e como os outros também, porque o texto fala que Lázaro era um dos que estava à mesa. Então os outros também estavam, os discípulos estavam. Que a nossa família seja uma família que se reúna à sua mesa e nessa mesa creiam, percebam a presença de Jesus ali na mesa e desfrutem da presença e do relacionamento com Jesus. Irmãos, essa pandemia fez com que a gente ficasse em casa. E em casa a gente pode arrumar tempo para ficar à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Ele aguarda cada um de nós para estar conosco. Irmãos, e Maria? Maria, o texto bíblico diz que Maria passa agora a estar aos pés de Jesus. Irmãos, eu fui pesquisar mais um pouco sobre a vida de Maria. Maria o tempo todo tem essa atitude com Jesus. Por exemplo, eu fui em Lucas 10:39 e o texto diz que Maria se coloca aos pés de Jesus Cristo para ouvir Jesus. João 11:32, esse texto, no capítulo anterior, Maria cai aos pés de Jesus quando vê Jesus. E agora o texto diz que Maria vai aos pés de Jesus e derrama um perfume precioso nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Essa é uma atitude diferenciada, a atitude de Maria. É uma atitude de amor extravagante. Essa expressão aqui é um teólogo chamado William Barclay. Na hora que ele está fazendo o seu comentário a respeito desse texto, ele fala sobre o perfume e ele diz que esse perfume que Maria coloca nos pés de Jesus, o valor dele é equivalente a 1 ano de trabalho. A 1 ano de trabalho. E ela usa 1 ano de trabalho para ungir os pés de Jesus. Barclay escreve uma frase comentando esse texto, a seguinte frase: o amor não é autêntico se calcular os custos com cuidado. O amor dá tudo e a única coisa que lamenta é que não tem mais para dar. Irmãos, eu fiquei pensando nesse texto quando Maria enxuga os pés de Jesus com seu cabelo. Talvez Maria deu tudo, 1 ano de trabalho para ungir os pés de Jesus, mas ela ainda estava inconformada porque queria dar mais. O amor de Jesus, por isso Barclay chamou amor extravagante de Maria. Ela queria dar tudo, então, para que ela pudesse dar mais, ela vai aos pés de Jesus, pega os seus cabelos e passa nos pés de Jesus, demonstrando: Jesus, eu te amo a ponto de fazer isso. O que parecia uma atitude de humilhação, era na verdade uma atitude de amor, de declaração de que amava o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fiquei meditando nessa expressão e tentando imaginar essa imagem de Maria aos pés de Jesus com seus cabelos nos seus pés, eu fiquei envergonhado, irmãos. Eu fiquei envergonhado porque eu pensei até que talvez eu não amasse Jesus. Porque eu falo muito sobre o amor de Jesus, mas me pego devendo tanto, no sentido de que eu poderia dar muito mais, meu tempo, minha vontade, meus desejos para Jesus, mas há tanto ainda para dar para Jesus. Irmãos, nós precisamos nos entregar totalmente para Jesus. E olha uma expressão que aparece logo depois que Maria tem essa atitude. A casa ficou toda perfumada. A casa ficou toda perfumada. O versículo 3 diz isso. Uma coisa que o Barclay fala também é que o evangelista João, quando ele coloca suas frases, muitas vezes ele quer falar algo superficial, mas nesta mesma frase ele quer também comunicar algo muito profundo.
E essa frase é algo profundo. Porque na minha meditação, o Senhor me mostrou que quando Jesus chega perto de nós, quando Jesus restaura a nossa alegria, restaura a nossa gratidão, nos liberta do sofrimento, e nós nos colocamos a servir, a nos relacionar com Ele, a nos dedicar a Ele totalmente, nossa vida se torna uma vida perfumada. Nossa vida se torna uma vida cheia de um cheiro maravilhoso. Esse texto diz: a casa ficou toda perfumada. Aquela casa que antes cheirava morte, agora cheira vida. Antes tinha choro, agora tem alegria, tem gratidão, tem amor, tem serviço, tem relacionamento, tem intimidade. Uma casa que antes não tinha perfume, não tinha cheiro bom, agora tem o perfume naquela casa. Irmãos e irmãs, eu queria desafiar você a tornar sua casa mais perfumada. Assim como Maria fez, numa atitude de se entregar a Jesus, que você se entregue mais a Jesus, para que a sua casa se torne perfumada. É muito possível que em muitas casas, nessa pandemia, ao invés de a gente, na presença de Jesus, tornar a casa mais perfumada, nós nos distraímos. Distraímos com lives, com Netflix, com as redes sociais e muitas outras coisas, e nos esquecemos de nos entregar a Jesus. Por isso a nossa casa pode ser que ela esteja com mau cheiro, onde as pessoas ficam desanimadas, tristes, angustiadas, desesperadas, até mesmo murmurando e reclamando. Quando na verdade, se elas estão na presença de Jesus, como Maria se colocou, elas poderiam estar felizes, alegres, celebrando, agradecendo. Mas irmãos, essa casa agora perfumada é ameaçada pela presença do inimigo. Porque no versículo 4 ao versículo 6 aparece, na minha meditação, o inimigo tentando tirar o foco, tirar o bom perfume daquela casa. Porque o Judas, que estava ali, que era um dos discípulos, ele aparece. E ele olha para Maria, para a atitude dela de colocar o perfume nos pés de Jesus. E ele diz assim: para que gastar tudo isso desperdiçando nos pés de Jesus? Por que não vende? E olha o discurso dele: por que não vende e dá aos pobres e alimenta os pobres? O Judas é o contrário de Maria. Maria é o exemplo de alguém dedicada, que se joga na presença de Jesus. Judas é alguém que despreza Jesus, é alguém que coloca Jesus em segundo plano. Judas é alguém que coloca ele mesmo em primeiro lugar e os interesses dele e o interesse pelos bens materiais em primeiro lugar. É isso, irmãos. O foco de Judas não está na adoração, não está no estar com Jesus. O foco de Judas está em bens materiais, em outras coisas. E essas outras coisas são enganações de Satanás para fazer com que a gente não se dedique a Jesus. Eu penso que a gente deve se preocupar com isso, irmãos, porque o diabo, ele virá atrás de nós para tirar o nosso foco de Jesus. Irmãos, então eu quero deixar esse alerta para vocês. Satanás virá e vai fazer de tudo para que percamos o foco da adoração em Jesus Cristo. Judas não é modelo para nós. Maria é modelo para nós. E Jesus aponta isso no versículo 7 e 8. Jesus restabelece o foco dizendo para todos: deixem a Maria em paz, porque a atitude de Maria é a atitude que Jesus elogia. Jesus faz um elogio para Maria. E Jesus faz um alerta, inclusive, irmãos. Ele diz assim: um dia eu não estarei com vocês. Por isso, enquanto eu estou aqui, aproveitem o tempo que vocês têm comigo. Dediquem a mim, se coloquem diante de mim. Irmãos, essa palavra mexeu muito com o meu coração essa semana, porque eu comecei a me lembrar de algumas conversas que eu tive com pessoas da igreja, pessoas do CTM, alunos do CTM,
e até pessoas do Instituto Sara, um instituto que eu ajudo no pastoreio de pastores. E muitos comumente me diziam: não tenho tempo, quando eu lhes perguntava sobre a vida de oração. Muitos diziam: está muito corrido, não consigo parar. Outros diziam: estou muito cansado. Essas eram as expressões que as pessoas davam. Nessa pandemia, nós tivemos que ficar em casa. Eu sei que é um momento difícil, tenso, de insegurança, de preocupação, mas nesta pandemia nós conseguimos encontrar tempo. Nessa pandemia nós conseguimos desacelerar. E nessa pandemia eu creio que muitos estão tendo tempo para dormir, para descansar. Óbvio que nós não queríamos fazer tudo isso no meio de uma pandemia, mas ela chegou. E agora as pessoas têm mais tempo. Agora as pessoas podem desacelerar. Elas podem gastar o seu tempo agora com Jesus. Elas podem ficar um tempo a sós, sem pressa, com Jesus. Elas podem descansadas estar com Jesus. Eu fiquei pensando sobre isso. Será que nós estamos aproveitando bem esse tempo? Minha reflexão é: quanto tempo, quando começou essa pandemia, você tem passado com Jesus? Porque eu escuto, vejo, leio no Facebook, escuto pessoas falarem comigo: eu estou assistindo bastante Netflix, eu estou tendo tempo para assistir as lives, fazer isso, fazer aquilo, mas é preciso agora aproveitar esse tempo para se aproximar de Jesus, para chegar mais perto do Senhor, para ter esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, eu creio que nós devemos aproveitar esse tempo que nós temos, essa vida desacelerada que a pandemia trouxe para nós, para estarmos em oração com Jesus, lendo a palavra de Jesus e tendo tempo a sós com Jesus, para que a nossa fé cresça nele, para que nós possamos desfrutar da alegria que Ele pode trazer para nós, para que nós possamos ser libertos de muitos sofrimentos que estão dentro de nós, para a gente poder celebrar, agradecer e louvar o nome de Jesus. Irmãos, que nós possamos ser servos de Jesus, como Marta foi. Que nós possamos nos relacionar profundamente e intimamente com Jesus, como Lázaro fez. Que nós possamos amar Jesus de forma extravagante, oferecendo tudo, toda a nossa vida a Jesus, como fez Maria. Que Deus possa te abençoar, que Deus derrame a graça sobre a sua vida, enquanto você o percebe dentro da sua própria casa, junto com a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer oração nesse momento, pedindo que Deus derrame sobre todos nós essa graça. Senhor, queremos receber a graça de perceber o Senhor dentro do nosso lar. Nós sabemos, Senhor, que nosso lar precisa do Senhor, porque a alegria verdadeira vem de Ti. Porque a gratidão, o reconhecimento, a celebração vem de Ti. Deus, eu te peço que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos e irmãs a experimentar Jesus dentro das suas casas. Que eles sintam a presença de Jesus. Que eles sentem-se à mesa com Jesus. E que o Senhor Jesus possa fazer grandes coisas em suas vidas, Pai. É a minha oração. Em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Dessa vez de uma forma diferente. Nós sabemos que a vontade nossa é estarmos todos juntos,
mas infelizmente não podemos, mas nós sabemos que Cristo está em nós, em todos nós. Hoje nós temos aqui companhia conosco a Vanessa, a Rosa, o Ayrton e a Letícia, e eles estão representando a segunda igreja hoje. Nós vamos, no nome de Jesus, receber o sacramento, com a certeza de que o Senhor vai aplicar em nossos corações toda a força espiritual, todas as bênçãos sobre as nossas vidas através do sacramento do Senhor. Para isso, eu creio que você já está aí preparado com o seu pão, com o seu cálice, para no momento certo você tomar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que em João 17, Jesus estava orando e ele fez uma afirmação, a seguinte afirmação: e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unidos comigo, eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto, o Senhor Jesus Cristo fala que todos nós devemos ser um. Nós só podemos ser um quando nós estamos em Cristo, no Senhor. Esse texto fala que Jesus é um com o Pai. Jesus é um com o Pai e o Pai e Jesus é um conosco. E uma forma de nos tornarmos um, meus irmãos, é na ceia do Senhor. Quando nós comemos e bebemos, e assim nós anunciamos que fomos salvos por Jesus, anunciamos que um dia nós estaremos retornando, ou melhor, indo aos céus para tomar das mãos de Jesus o alimento, a ceia. Enquanto isso, nós celebramos aqui na terra a ceia do Senhor. Nesse momento, peço que você aí na sua casa, nós aqui, vamos fechar os olhos e a Letícia vai nos conduzir com uma oração, confessando os nossos pecados, pedindo que o Senhor nos perdoe e nos permita ter a condição de participar do pão e do cálice. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, em comunhão, Amém, ó Jesus. Deus, e estarmos, ó Deus, nessa oportunidade de estarmos tomando a Tua ceia, Pai querido. Obrigado, ó Deus, por nos conceder esta bênção, ó Amém, Pai. Jesus. E obrigado, ó Deus, por estarmos sempre lembrando que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, ó Pai. Amém. Por Nos isso, perdoa, Senhor, eu Pai. quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados, ó Deus, que possamos, Senhor, o nosso coração possa ser limpo, ó Deus, com o Teu sangue, ó Pai. Amém, Jesus. É isso que eu lhe peço, no nome do Teu Filho amado. Amém, ó Deus. Amém. Irmãos, irmãs, irmão, a noite em que Jesus foi traído, ele estava com seus discípulos sentado à mesa e ele toma o pão, ele agradece a Deus pela provisão e ele parte o pão dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Este era a representação do corpo de Cristo que ia ser posto na cruz do Calvário. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo pegou o cálice, agradeceu a Deus pela provisão e ofereceu aos discípulos o cálice que representava o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos, nós vamos comer e beber e anunciando que um dia nós celebraremos a ceia com o nosso Senhor. Enquanto isso, nós nos alegramos pela aliança que foi feita, pelo corpo e pelo sangue que foi dado para a nossa salvação. Senhor, muito obrigado pelos elementos que o Senhor nos permite ter, que o Senhor possa permitir, Deus, que no nome de Jesus
esses elementos possam, pelo poder do Teu Espírito, aplicar força espiritual, que possa revelar que somos um em Cristo, que somos um corpo, que Cristo se entregou por nós e que por isso nós aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos proceder ao momento em que pegaremos os elementos. Rosa, por favor. Pode pegar. Este é o corpo de Cristo que foi dado por amor de vocês. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por amor de nós. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim, disse Jesus. Nós vamos encerrar então com oração de gratidão a Deus, que você também possa ter sido abençoado com essa ceia, que você possa orar com a sua família e que a presença de Jesus Cristo possa de fato marcar o seu coração aí na sua casa, junto com a sua família. Que a presença de Jesus no meio de vocês possa fazer grandes maravilhas e proteger vocês de todo mal. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela bondade e misericórdia que o Senhor derrama sobre nós. Te louvamos pelo sacramento que acabamos de tomar. Sabemos, Pai, que significa muito para as nossas vidas espirituais o sacramento vindo das Tuas mãos. Porque é a certeza de que estaremos com o Senhor um dia, quando chegarmos aí no céu. Nos ajuda, Pai, nos protege para que possamos manter a nossa fé firme, inabalável, confiados no Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então recebam a bênção sobre a vida de vocês. E que a graça, a misericórdia, a bondade do nosso grande e maravilhoso Deus, que a compaixão, a companhia, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a cura, o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.